você! Segundo, o grupo Elas Fazem, Elas Avançam, iniciando o nosso programa semanal. Hoje, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. A nossa convidada de hoje, eu acho que vou ficar meia hora lendo o currículo dela, porque ela não é fraca, não. Estamos aqui hoje muito felizes e honradas com a presença da Cristina Mendonça. Ela é professora e empreendedora na área de educação, graduada em Química e Pedagogia e pós-graduada em Gestão de Qualidade e MBA Executivo pelo USP de São Paulo, mestrada em Engenharia de Produção, Redes Simultâneas e Avaliações Competitivas sob a ótica de parcerias e alianças estratégicas. Tem um celular tocando aí. Ampla experiência profissional nos segmentos de suprimentos e logística há 23 anos. Professora e gestora universitária da Universidade Cruzeiro do Sul, coordenadora de cursos de MBA e área de administração e negócios há 20 anos. Cristina Mendonça, muito obrigada pela sua participação. Nos sentimos honradas com a sua presença aqui. Agora que o grupo todo teve o prazer de conhecer você pessoalmente, de estreitar relações, porque o grupo Elas Fazem, Elas Avançam estão estudando no Polo EAD, a qual você é gestora e diretora, as meninas fazendo gestão pública e eu em MBA, e é um prazer recebê-la aqui. E agora o microfone é seu, bem-vinda, e vamos conversar um pouquinho sobre a história da sua vida. Muito obrigada. Eu queria primeiro agradecer pelo convite e dizer também que nós, da Cruzeiro do Sul Polo Tupéu, estamos muito felizes de estar podendo aqui falar um pouquinho com vocês e hoje no papel de gestora, mulher, empreendedora, né, que foi o tema da nossa conversa, e é importante compartilhar aqui um pouquinho de como a gente chegou, né, nesse momento que estamos aqui, num dia qualquer de trabalho no Polo. Eu recebi a Marisa, que é uma das integrantes do grupo, junto com a Priscila, junto com a Daniela e a Cris, e aí eu soube do trabalho que elas estão desenvolvendo e acabo de descobrir, né, nessa conversa que nós tivemos com a Marisa, que todas eram nossas alunas e todas estavam assim juntas, se preparando, né, para atuar no objetivo do curso, do grupo, desculpe, né, que trata do empoderamento das mulheres. Então, elas estão buscando formação, conhecimento para poder trabalhar nessa causa, que é muito nobre, muito necessária. Hoje a gente discute sobre isso, mas há muito tempo, né, a gente vive esse dilema, essas dificuldades aí do dia a dia da mulher, e elas tomaram a frente aí, criaram um grupo, e me deixou muito feliz, né? Falei, nossa, isso está acontecendo aqui dentro da nossa escola, nosso polo, e eu não sabia. Então agradeço a Marisa por ter me trazido essas informações, e depois todas as demais que eu fui conhecendo, né, faz uma semana que a gente, né, se reuniu e entendeu o trabalho do grupo, né? Eu queria parabenizar pela iniciativa. Todas têm suas atividades, mesmo assim estão abrindo um espaço para trabalhar por essa causa. E eu estou muito satisfeita em saber, né, dessa iniciativa de vocês, tá? Então, obrigado pelo convite e estou aqui à disposição para colaborar. A gente fica mais encantada com a sua iniciativa de trazer um polo EAD aqui para Itupeva, porque muitas mulheres pensam, nossa, que difícil estudar. Realmente é muito difícil estudar no nosso país, mas não no seu polo EAD. A gente sentiu realmente a preocupação que você tem em que as pessoas estudem, que as pessoas adquiram conhecimento, porque era um bicho de 7 cabeças para as meninas. Eu falei, não, gente, vamos, a EAD tem a Cruzeiro do Sul aí, vamos. E assim, como que surgiu isso no seu coração? Porque mulherada que está nos ouvindo, e os homens também, incentivem as suas esposas, as suas companheiras a estudar, porque é muito tranquilo estudar no EAD da Cruzeiro do Sul. A gente é muito bem acolhido.
né? Nós somos bem acolhidas, assim, tem dificuldade, vai lá, temos boas informações. Eu tô adorando, né? Eu te Acho digo a que verdade, mais né? Sim. Para estudar não tem idade. E assim, eu gostaria muito que hoje fosse um marco de uma parceria que a gente vai cutucar essa mulherada para estudar. E como que isso surgiu dentro do seu coração de montar um polo EAD, de levar esse conhecimento, porque isso é muito importante, Denise. Me fala um pouco disso. Quem já participou de alguma aula comigo já ouviu essa história, então talvez vá ouvir de novo, né? Mas eu acho importante deixar como uma referência de determinação, de esforço e como vale a pena a gente, né, trabalhar e persistir nos nossos sonhos. Então hoje eu tenho 63 anos e eu sou filha de um português, né, que sempre teve comércio, um bar de esquina, e minha mãe e a minha irmã e eu que trabalhávamos, né, nesse comércio, e eu aprendi a começar a lidar com o empreendedorismo pela mão dele, né? E ele sempre dizia: estuda, filha, estuda, porque isso vai trazer, né, melhoria para sua vida. Mas não tinha uma orientação assim, o que estudar, o que fazer. Ele queria que eu fosse advogada, né? E falou: não, você fala bem, é melhor você fazer direito, né? E aí comecei a fazer escola pública, como, né, a maioria das pessoas, né, da minha classe social. E a gente, nesse caminho, trabalhando, estudando, desde os 7 anos de idade, quando eu terminei o ensino médio, durante o ensino médio, eu conheci um professor de química espetacular, e eu fiquei muito entusiasmada e falei: não, eu quero estudar química, né? E comecei a fazer a faculdade. O primeiro ano da faculdade foi muito difícil, né? Eu pensei em desistir no final do primeiro ano, e eu falei: não, mas eu vou chegar perto do bicho para ver se o bicho é bicho, e se ele é feio, não é. E aí me dediquei, diferentemente da outras vezes, e em sebo, comprava livros usados para estudar o básico do ensino médio que eu não tinha tido por conta da estrutura, né, do ensino que eu tive na época. E assim começou. Eu fui fazer a faculdade. Quando eu estava no segundo ano, eu resolvi, eu trabalhava no Banespa, que era um banco, para quem não conheceu lá atrás, e eu trabalhava para pagar a faculdade. E nesse caminho surgiu a oportunidade de eu trabalhar na área de controle de qualidade. Então, uma das minhas formações foi por isso. E o banco estava montando um laboratório de controle de qualidade para avaliar os produtos adquiridos pelo banco, e a gente começou a criar lá todos os processos para fazer a avaliação de qualidade em produtos adquiridos pelo banco. E você era casada nessa época? Ainda não. Começou, né? Eu casei em 84, entrei no banco em 78, então eu trabalhei 20 anos no Banespa, e nesse caminho, né, eu comecei a trabalhar como professora de Química no Liceu de Arte e Ofício São Paulo. Não sei se vocês já ouviram falar, uma escola técnica, e eu trabalhava como professora de Química a partir de 1979, por aí. E fiquei até 83. Então lá eu comecei a minha trajetória de professora, né? Química é uma disciplina que as pessoas não têm muita afinidade, né? Então, quando fala isso para mim, eu falei: porque você não foi meu aluno. Se você fosse meu aluno, você ia gostar de química, né? E comecei a desenvolver projetos de fazer com que os alunos gostassem de química. Então, metodologias diferenciadas para despertar o interesse dos alunos nisso. Quando eu terminei a faculdade de Química, eu queria ter uma escola. Aos 25 anos, eu queria ter uma escola. Aí falaram: olha, para ter escola tem que fazer pedagogia. Eu falei: pois não. Aonde faz pedagogia? Claro, você pode fazer complementação pedagógica, porque eu tinha feito bacharelado, licenciatura. Eu falei: tá bom, aonde eu vou fazer? Batatais. Eu saía da faculdade às 11 horas da noite, ia para a rodoviária, pegava o ônibus, viajava à noite, chegava lá às 5 horas da manhã, estudava sábado e domingo, complementação pedagógica, para poder ter escola. Aí eu casei, né, tive filhos, mas continuava trabalhando no controle de qualidade do banco e lecionando como professora de química. Foi fácil?
Olha, não é fácil, né, gente? Não é Pois é. fácil, porque eu acho que você vai... tem que ter um propósito de vida, hoje se fala muito nisso, né? Em propósito, aquilo que faz você se motivar e todo dia levantar e ter força e ter uma linha para seguir, um projeto de vida para você perseguir. Esse projeto pode mudar ao passar dos anos, quando a gente casa, quando a gente resolve ter filhos, quando a gente, né, separa ou casa com outra pessoa, isso tudo Sim. vai se modificando. Mas assim, tem que ter aqueles objetivos, aquele propósito que é seu, que é do seu prazer, da sua vida. E o meu prazer, o meu objetivo era ter escola. E aí eu continuava trabalhando como professora e quando meu primeiro filho tinha 4, 5 anos, eu resolvi parar porque eu não dava conta. Tinha 2 escolas, trabalhava em 2 escolas, trabalhava no banco e tinha filho, marido, né, cachorro, gato, papagaio e pai carente. Então, eu tive que, né, dar uma reduzida porque estava ficando um pouquinho difícil. E daí eu parei, né, de lecionar e em 2000, em 2000 eu tinha 40 anos. O banco estava para ser vendido, era uma empresa estatal, ia ser vendido, foi o Santander que comprou. E eu falei, agora eu vou mudar de vida. Eu não vou mais seguir nesse caminho, eu vou voltar para a educação. Então eu estava assim, muito inconformada com o que acontecia, né, na política como um todo, no desenvolvimento do país. E, né, falei, isso está me fazendo muito mal, o que eu vou fazer com isso? E eu resolvi que trabalhar com educação seria a minha contribuição para tornar esse país melhor. Deixa eu só fazer uma parênteses aí. Quando a gente fala que a gente precisa de mais mulheres na política, é justamente por causa disso. Não na política propriamente dita, na participação de pleito, mas na política na medida em que a política nos desagrada, nos fere e nos deixa as lacunas que precisam ser preenchidas com relação às políticas públicas, né? E isso, naquela época, você já ter esse sentimento, porque hoje a gente tem que despertar esse sentimento nas mulheres, que é um dos nossos objetivos do Elas Fazem, Elas Avançam. Você não, você sentiu isso, assim como nós sentimos isso, e isso naquela época devia, assim, inovador, né? Eu acho que sim, o que você falou tem razão. Eu acho que é uma inquietação que a gente tem na história do nosso país, na história do mundo. A gente tem muitos exemplos de pessoas mulheres que, né, não concordaram com a situação, né, do momento, seja ela política, cultural, social, e se mobilizaram de alguma forma para fazer algo por isso. Eu acho que o que fazer e como fazer faz a diferença. Então, assim, eu tive uma militância política na minha juventude e não me agradou conviver nesse espaço. Mas continuo incomodada com as questões, né, de desigualdade social e tudo isso que a gente sofre aí todo dia no país e que muitas vezes a gente não está ao alcance da nossa mão resolver. Sim. Então, de que forma eu posso contribuir? Então, a minha opção, né, social foi: eu vou trabalhar para a educação. Por quê? Como professora, como pesquisadora, fica muito claro para mim que antes, né, de ter uma ação objetiva como participar, militar politicamente, você tem que ter uma formação educacional que te permita enxergar o contexto. É o que o grupo está procurando. Então as pessoas precisam, né, através da educação, entender como funciona, porque muitas vezes, né, nós podemos ser, né, leigo no assunto, ingênuos, né, na interpretação de questões por falta de conhecimento. Então tem que estudar história, tem que saber, né, um pouquinho de antropologia, um pouquinho de sociologia, né? Quando você entende o comportamento social, isso ajuda muito, né? Então às vezes a gente vê uma situação momentaneamente e você não tem um entendimento claro do porquê daquilo.
Então, às vezes a gente tira conclusões apressadas, ou então induzidas por outras pessoas, sem ter o nosso real entendimento. Então, Conhecimento. eu tive oportunidade, né? Eu fiz mestrado, então a gente é obrigada a aprender a fazer pesquisa, estudar como se faz pesquisa, e aí o contexto, né, de mundo muda. A gente começa a olhar para outra, né, ter um campo de visão mais aberto. Então, quando eu fiz, aos 41 anos, eu falei, é isso que eu quero. E aí eu vou abrir minha escola. Eu frequento Itupeva há 23 anos, agora em setembro está fazendo 23 anos que a gente, né, comprou a nossa chacrinha aqui. Eu vinha todo final de semana com meus filhos, para os meus filhos brincar. E daí um tempo começou na estrada a ver cortar os morros, né? Começar a construir os galpões logísticos. A minha última atuação no banco era na área de suprimentos, de logística. Eu trabalhei na Universidade Cruzeiro do Sul a partir de 2001. Quando eu saí do banco, eu falei, chega, não quero mais. Eu saí do banco, com a minha indenização, a gente comprou a chácara. Não sobrou um tostão. Falei, agora eu vou ter que arrumar alguma coisa para fazer, porque se sobrasse dinheiro na conta, a gente ia fazer outra coisa, né? Então, começou assim, e vindo para Itupeva, eu vi esse movimento, daí eu resolvi que eu ia abrir uma escola para qualificar profissionalmente os moradores da cidade para trabalhar nessas empresas que vinham vindo. Foi assim que nasceu a semente do Polo Itupeva. Como em 2000, eu saí do banco em 2001, em março. Quando chegou em junho, eu comecei a trabalhar no Cruzeiro do Sul. Eu vi uma placa, eu estava numa clínica de vacina com meus filhos, eu vi uma placa do outro lado da rua, em São Paulo, no Tatuapé, no Jardim Anália Franco, e eu pensei que lá era o campus da universidade, não era, era o Clube Serete que tem lá no Tatuapé, e eu vi a placa, eu fiquei olhando para a placa, falei, vou trabalhar nessa universidade. Aí cheguei em casa, mandei currículo, assim, passou uns 2, 3 dias, me chamaram, e aí eu comecei a trabalhar, né, como professora, com o que eu aprendi a fazer no banco, com a minha formação, e aí falou, olha, para trabalhar na universidade tem que fazer mestrado. Aí eu já tinha 2 filhos, né? Na época o Arthur tinha 10 e a Marina tinha 7, e eu fui fazer mestrado, trabalhando, né? E foi uma luta. Dava aula em 3, 4 lugares diferentes em São Paulo, da universidade, em campos diferentes, e assim começou o trabalho. Fiz o mestrado em tempo regulamentar 2 anos, certinho, porque não tinha mais tempo, né? Tinha que terminar logo. E só em 2014 que abriu a porta do Polo Itupeva. Por quê? Na universidade eu comecei a trabalhar na área que estava desenvolvendo o EAD. Então eu participei, né, do desenvolvimento do EAD da Cruzeiro, eu pude, né, assistir tudo que foi feito na área tanto acadêmica e na criação dos polos. Quando cheguei, eu cuidava dessa parte, eu trabalhava na parte de formação dos gestores dos polos em relação às questões acadêmicas. Ensinar os polos a atender alunos. Por isso que o nosso atendimento precisa ser bom. Porque você é o exemplo de tudo isso. Eu não posso, na casa de ferreiro não pode ser Sim, só, né? Fora a plataforma, né? Porque não desmerecendo o professor, porque eu fui professora, tenho 15 anos de docência, não desmerecendo os professores, mas hoje em dia na nossa vida conturbada, na nossa vida adulta conturbada, que tem filho, que tem casa, que tem trabalho, que tem, enfim, todas as nossas atividades, o que acontece? A gente acaba sem tempo. Então, o EAD é uma luva para esse tipo de situação, porque você organiza o seu estudo de acordo, o filho foi dormir, aí eu vou estudar todos os dias das 10 às 11h30 da noite, pego meu note, porque a plataforma é excelente. O polo aqui é excelente, o plantão de dúvidas, a Fabrícia é uma querida, quando eu tenho dúvida eu corro lá, e ela sempre prontamente atendendo a gente. Então, também veio num tempo, o EAD,
que eu acho mais difícil estudar pelo EAD do que presencial, porque presencial você está ali, na dúvida você já conversa, e aí o professor, até outro dia a gente estava na mentoria estudando a Constituição, e da Constituição a gente já foi, como você disse, história, tem que ter, né? A gente já foi para a Revolução Francesa com o Iluminismo para entender o primeiro artigo da nossa Constituição. Da onde veio. Exatamente. Isso é importante. Então, A origem, né? exatamente. A origem. Eu gosto muito, todos os textos que eu escrevo, principalmente, né, relatórios, sempre tem o histórico, né? A evolução histórica. Eu gosto Sim. muito disso porque às vezes as pessoas não compreendem por que aquilo está acontecendo, ou até o comportamento de uma pessoa, né? Então tem que saber as origens, né? Como tudo começou. Então, nessa sua abordagem, Cris, é importante, né, entender que quando uma pessoa resolve, assume, toma essa decisão, às vezes por si, ou às vezes impulsionada por pessoas que estão do lado, e aí é muito Paulo Freire, né? Paulo Freire é um dos meus principais, né, autores que eu admiro e persigo, né? Quando você estuda, né, o mundo se transforma não porque, né, por causa da educação, mas sim porque as pessoas estudam, as pessoas se transformam e aí ela transforma tudo que está à volta dela. Então, quando eu tenho um aluno, às vezes as pessoas falam assim, nossa, mas só isso, né? Eu vou dar um exemplo, o meu aluno se tornou gerente do supermercado da cidade, ou do depósito de material de construção, mas é o primeiro representante da família que fez curso superior. Ele cresceu, né, socialmente, e ele leva crescimento para quem está em volta dele. Então começa, né, contagiar, porque ele está estudando, então contagia quem está em se ele conseguiu, eu também acho que consigo. Né? Então, eu tenho pessoas que trabalham no supermercado, no depósito, na Câmara, na Prefeitura, na empresa, no açougue, né? Assim, nos lugares mais diferentes possíveis. E quando eu vejo essa pessoa progredir, isso me faz muito bem e justificou o caminho, né? Então, assim, quando eu sou professora do presencial, comecei no presencial, na Universidade do Cruzeiro do Sul, eu era professora do presencial e participei do desenvolvimento do EAD. Então, para mim também foi uma transição, entender como que um aluno presencial, como que vai dar língua portuguesa em EAD. Falei, como que a professora vai corrigir a redação? Né? Tem esses paradigmas na minha cabeça e com o tempo eu fui vendo as pessoas, né, criar metodologias que possibilitassem uma pessoa que está num lugar muito distante, que nunca vai ter uma faculdade presencial, nunca, poder estudar. Então, eu já viajei o Brasil inteiro, eu já fui para lugares muito difíceis, que nem Itupeva é uma comunidade, tem um polo EAD perto, né? Porque se eu não tivesse, como era antes, né? Eu tenho Jundiaí, eu tenho Campinas, mas tem lugares que não tem uma cidade grande perto ou uma facilidade. Ele mora no meio do rio, no Amazonas, não dá para ele ir 4 horas para cá, 4 horas para lá, né? Então, assim, o EAD, Cris, é isso mesmo, viabiliza educação para quem não tem acessibilidade tanto física, né? Exato. Ou eu já vi situações assim que o pessoal gravava a aula, né? A gente já viveu isso em CD para poder ter uma aula para assistir. Agora, tem os paradigmas. EAD não é mais fácil. Não, tem que estudar. Aliás, é muito mais difícil. Tem que estudar. Por conta disso, porque você não é só aquele conteúdo, porque qual que é o papel do professor? Não é só transmitir o conteúdo, é fazer com que ele tenha a base teórica para desenvolver aquele conhecimento. E muitas vezes, ou todas as vezes, aquele conhecimento está atrelado a questões históricas, a questões filosóficas, as questões científicas, a exemplos, a movimentos que existiram lá atrás. Então a gente hoje muitas coisas do que nós vivemos lá atrás. E o professor em sala de aula faz isso. Você sozinho tem que buscar. Tem que ser incentivado. Exatamente. Também. E se você não busca,
E se você não busca, você fica naquilo. E aí fica mais difícil de você acompanhar. Então tem que ter dedicação, sim. Tem que ter primeiro a sua vontade, né, a sua exatamente. definição, a sua determinação para buscar isso. E também tem que ter estímulo, apoio da família, dos colegas de trabalho, do chefe. Eu falo sempre para meus alunos, a primeira pessoa que precisa saber que você está estudando é o seu chefe. Conta para ele, porque se tiver alguma oportunidade, para ele lembrar de você. Segundo, a família tem um pedacinho do diploma quando você for colar grau, porque você precisa do apoio da família para poder estudar. O seu marido, seus filhos, né? Você vai estudar EAD lá no seu cantinho quietinho, fala assim, agora a mamãe vai estudar. Né? Então a criança vai entender. Lógico que um bebê que está mamando não vai falar assim, ok mamãe, eu espero você terminar a unidade 1 para depois eu mamar. Não, né? Ela vai gritar de fome, mas a gente tem que se programar numa forma que possibilita. É fácil? Não é fácil. Não é. Se fosse fácil, qualquer um fazia. Né? Então, tem que ter determinação, mas assim, o estímulo de todos esses atores em volta da gente faz muita diferença. E tem muitas pessoas que decidem estudar por um amigo, por um colega de trabalho, porque viu e teve coragem e falou assim, então eu vou lá ver como é. A maioria dos meus alunos que entram para fazer matrícula não sabem o que quer fazer. Então a gente começa quase que um serviço, né, de consultoria de orientação de carreira, falando assim, mas o que você já sabe fazer? Né? O que você gosta de fazer? E para onde você quer ir? Né? Você quer continuar trabalhando nessa cidade? Você vai morar nos próximos 2, 5 anos aqui? Então a gente fala, quando fala de planejamento de carreira, que é uma das linhas que a gente atua, olha, você tem que ter um projeto para a sua vida, né? Para os próximos 2 anos, próximos 5 anos, que seja, mas você tem que ter um projeto. Lá tá, então eu quero ter tal profissão, quero ganhar tanto, quero casar, quero ter uma casinha com uma cortina cor-de-rosa. Até a cor da cortina você tem que imaginar, porque é isso que sustenta, né, o seu sonho. Então você começa a visualizar você naquela situação, naquela posição, naquele momento que você sonhou, né? Porque é isso que dá força e tem que acreditar. E como que você se inspira? Olhando pessoas que tiveram uma trajetória também com dificuldades e conseguiram vencer. E às vezes as pessoas nem acham que elas assim, eu tô falando pela experiência que eu tive com as meninas, né? Quando nós começamos essa questão da mentoria, eu falei, meninas, é assim, ó, vamos embarcar nesse projeto? Vamos. Eu falei, ó, só que assim, tem que estudar. Se não estudar, a gente não vai chegar lá. E não é eu, Cris, somos nós. Né? E aí, quer falar mais? Para eu fechar pro segundo bloco. Eu ia falar assim sobre a escolha da gestão pública. Aí, por que a gestão pública? Porque nós começamos a estudar políticas públicas para as mulheres. Então, entra lá na internet, puxa isso, puxa aquilo. Aí, isso aflorou. O quanto, se a gente estudar a gestão pública, o quanto a gente vai poder ajudar, né? Na construção do nosso grupo, na construção de políticas públicas para a mulher. E assim, era o nosso trabalho, nós montamos um grupo para trabalhar para as mulheres. Então, a gestão pública veio para a gente assim... No tamanho certo. No tamanho certo. Que quando eu fui fazer o vestibular, né, eu falava para as meninas assim, ai meu Deus, por que eles não perguntam como faz arroz feijão? Né? Mas assim... Tinha estudado para aquilo, mas assim, na hora não é fazer arroz feijão tem metodologia. Sim. Organizar então, mas assim, na hora de fazer o vestibular, as perguntas eram outras. Né? Aí, mas assim, daí deu tudo certo, nós somos bem, a Cris nos mentorou, e é a nossa mentora que a gente agradece sempre, que ela se disponibiliza a nos ajudar. Então, a gente está indo muito bem, né, Pro? Tá indo
eu sou muito orgulhosa dessas meninas. Nossa, gente, essa iniciativa de vocês é fantástica, eu parabenizo e que sirva de referência para outras pessoas, que nossos alunos podem usar o espaço da escola para se reunir e estudar juntos, fazer grupo de estudo, A gente né? vai lá. Acionar, pode me pedir, eu faço com o maior prazer participar dessas orientações, porque a gente teve uma mudança grande com a questão da pandemia. Sim. Então, os alunos frequentavam, viviam mais o polo, né? Com a pandemia, as pessoas precisaram se afastar e essa retorno ao presencial, a estar no polo, está um pouquinho mais demorado. Então, a gente está procurando, criar situações que tragam o aluno. Nós vamos ter agora no início de outubro a FEPRO, a Feira das Profissões. Os primeiros convidados são os nossos alunos. Então, para quê? Para curtir aí toda a programação que a universidade está desenvolvendo da Feira das Profissões e, de alguma forma, também colher aprendizado com toda a programação que vai ter. É isso. Gente, vamos agora pro intervalo, mas antes de ir para o nosso intervalo, eu queria mandar um beijo para Ana Lúcia Tononi, que não perde um programa nosso. Uma fofa, Ana, beijo, logo você vai estar aqui com a gente, viu? E que eu tenho certeza que os nossos ouvintes têm muita curiosidade em saber um pouco de você. Logo a gente vai estar aqui com você. Um beijo, obrigada, viu, por nos É prestigiar. marcante, né? Ela é, História nossa, ela é é maravilhosa. É tudo. Se você tem vontade de adquirir um imóvel ou vender, procure a nossa amiga parceiraça Sandra Rossati. Gente, excelente consultora de negócios imobiliários. Quer investir? Tá com uma graninha aí, quer investir? Procure a Sandra. Telefone 987722926. 987722926. Chama ela que ela vai te ajudar nos empreendimentos que ela tem, com certeza cabe no seu bolso. Tropical Frutas e Sucos. Ai, gente, que delícia. Suco da Bige, as frutas e as verduras da Marisa, tudo de bom. Rua Vereador José Poli 69, Jardim São Vicente. Na dúvida, liga lá, 4591-3722. Vou repetir, 4591-3722. E o nosso querido amigo Wilson, da Imobiliária Ética, parceiraço também que está com a gente desde o primeiro evento, está sempre aí nos apoiando. Imobiliária Ética, Rua Antônio Poli 213. Telefone 958190668. Eu repeti, 958190668. A gente vai para um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com esse papo mais aqui gostoso.